5 coisas que um vendedor pode fazer para conseguir vender mais. E o que eu vou falar aqui não é fator externo. Eu sei que existe crise econômica, crise de saúde, concorrência que fica baixando o preço, queimando o filme, o ser humano que não confia tanto em outras pessoas e várias coisas externas que dificultam para a gente como vendedor. Só que se a gente só ficar pensando nisso, a gente não vai fazer nada. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que pensar no que depende da gente. E aí sim, se a gente quiser bater meta, aumentar nossas comissões, ser reconhecido no mercado que a gente atua por ser um bom vendedor, conquistar tudo que a gente quer, a gente tem que focar nisso. A gente tem que focar no que a gente pode controlar. Então eu vou falar aqui 5 coisas que eu vejo alguns vendedores errando e por isso eles não conseguem aumentar a meta. A primeira coisa é quando o vendedor não entende quem realmente é o perfil ideal de cliente deles. Eles tentam atirar para tudo que é lado e quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, escuta muito não. O que eu recomendo você fazer então? Tenta entender um nicho, um segmento dentro do seu público-alvo que você vai conseguir passar melhor suas mensagens, você vai conseguir direcionar melhor as suas mensagens e esse público-alvo vai se identificar com você. E daí, por causa disso, você vai aumentar as suas conversões. Segunda coisa que eu vejo alguns vendedores errando também é na hora da abordagem. Eles abordam o cliente tentando vender. Eles abordam o cliente falando já o que eles estão vendendo, sobre o produto, sobre uma oferta, sobre a empresa deles, sobre o vendedor. Isso daí afasta os clientes, assusta os clientes, nem só afasta, assusta mesmo. O que você tem que fazer então? Comece uma abordagem falando sobre o cliente, sobre dificuldades que ele está tendo, coisas que ele pode resolver, o que ele não pode resolver, como os concorrentes dele, como outras pessoas igual a ele estão conseguindo resolver alguns problemas e daí você vai criar interesse nele. Terceiro erro que eu vejo alguns vendedores fazer também é mesmo aqueles que conseguem fazer esse passo 2 certinho, conseguem fazer o cliente perceber que tem um problema, esse problema não vira urgente, ele não vira uma prioridade para o cliente resolver. Então é um problema, todo mundo pode conviver com um problema, só que se o vendedor não aumentar esse problema, o cliente não vai querer resolver. Então o que você tem que fazer? O cliente percebeu que tem um problema, faz ele imaginar as consequências que ele vai ter caso ele não resolva esse problema e ele vai começar a ficar com vontade de resolver e muitas vezes vai até te perguntar sobre o seu produto, sobre a sua solução que você tem. Quarto erro que eu vejo alguns vendedores fazendo também é na hora de negociar, porque até então é a venda que você tem que persuadir parece uma palavra ruim, mas é isso daí, você tem que persuadir o cliente a ficar com vontade de comprar seu produto e depois de persuadir, vem a hora de fechar, vem a hora de negociar e tem alguns vendedores que não conseguem negociar, eles acham que negociar é só baixar preço e na verdade não é, se você tiver margem para baixar e for suficiente, beleza, vai lá, não é a melhor opção, mas você vai vender. Isso aqui que eu recomendo para você é tentar oferecer alguma coisa a mais para o cliente ao invés de baixar só seu preço. Tenta oferecer alguma coisa que vai facilitar a vida dele. Por isso que é muito bom aquele primeiro item da gente ter um perfil ideal de cliente. A gente vai saber se essas pessoas valorizam um prazo de entrega, se elas valorizam uma condição de pagamento, se elas valorizam você entregar junto do seu produto algum treinamento para a equipe delas. E aí sim você vai conseguir agregar alguma coisa. Oferece isso na negociação. Não sai jogando isso logo lá desde o começo lá, deixa para negociação, porque essa é a hora de fechar, de negociar. E o quinto e último erro que eu vejo alguns vendedores fazendo também é não fazer um pós-venda. Eles vendem uma vez e esquece, você só fica esperando o cliente voltar a falar com eles. E isso é errado. Você vendeu uma vez, você tem que ficar em cima do cliente, colocar ele de novo no seu pipeline, no seu funil de vendas para fazer ele comprar cada vez mais, tanto em quantidade quanto em volume. Você tem que vender de novo e cada vez mais para os mesmos clientes. Qual desses erros você está pecando? É só em um, em dois, em três, é em todos? O que você está fazendo de errado? Vamos se concentrar naquilo que depende da gente, não vamos só ficar reclamando não o que acontece externo que a gente não tem controle.